Boa noite, irmãos. Graça e paz, paz do Senhor. Shalom Lahema. Vamos lá. Eu fiquei com a parte de 1 Pedro, a epístola de Pedro. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. Se o professor me permite, eu vou usar uma colinha aqui, professor. Obrigado. A primeira epístola de Pedro vai abordar alguns temas, né? Certeza da salvação, alegria em meio ao sofrimento, como devemos enfrentar as perseguições, de que maneira enfrentar as pessoas que criticam o Evangelho, alguns temas práticos na vida cristã, como me importo no ambiente de trabalho, palavras para mulheres que são casadas com pessoas descrentes, palavra para jovens, palavra para liderança, para presbítero, para servos, como tratar os seus patrões. O autor da carta de Pedro se apresenta como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, né? O Cefas, o Simão, o Pedro, como ele é nomeado nos evangelhos. Pedro, conhecido pela sua intrepidez, ousadia, também pela sua inconstância, pelo seu temperamento, que ele era meio esticadinho, Pedro. Mas Pedro, ele conseguia se diferenciar dos demais, dos discípulos. Nós vimos lá quando Jesus, na tempestade, o único cara que sai do barco é Pedro, né? Apesar das pessoas chamarem ele de homem de pouca fé, mas é um cara que andou 2 vezes sobre as águas. Ele foi e voltou. Amém? Então é esse Pedro que nós estamos falando. Ele se apresenta na carta como um apóstolo, né? A pessoa que andou com Jesus, que viveu próximo de Jesus, viu os milagres, morte e ressurreição. E no início da carta, Pedro chega chamando eles de eleitos, né? Eleitos de Deus, peregrinos dispersos num ponto na Galácia, na Capadócia, na província, na Ásia e na Bitínia. Essas são as 5 regiões da província romana. Pedro está se dirigindo a esse pessoal, esse grupo de pessoas, e ele chama-os de eleitos. Eleito naquele tempo era um termo muito usado pelos cristãos, para chamar outra pessoa de cristão. Hoje nós chamamos um pastor irmão, pastor irmã. Naquele tempo ele chamava graça e paz eleito. Hoje, se a gente for chamar a pessoa de eleito, oi eleito. Aí os arminianos vão ficar com raiva aí. Amém? E Pedro chama os de eleitos, forasteiros, lá no início da carta. Daqui a pouco eu vou ler com vocês. Pedro, apóstolo de Cristo, aos estrangeiros dispersos na Galácia, na Ásia e na Bitínia. Pedro está se referindo aqui às pessoas, alguns judeus que estavam fora de Palestina, mas que tinham se voltado a Jesus. Alguns pagãos também tinham se voltado a Jesus, e Pedro se dirige a esse pessoal. A carta foi escrita no início da década de 60, depois de Cristo. Foi no mesmo tempo da perseguição de Nero contra Paulo. Paulo morreu em 64, 63. Então, cremos que Pedro também tenha morrido por essa perseguição. Pedro provavelmente escreveu lá de Roma, né? Lá no final da carta, vai relatar que eu escrevo, irmãos da Babilônia vos saúdam. Seus irmãos da Babilônia vos saúdam. Babilônia aqui é referida... Babilônia é uma referência figurada a Roma no Novo Testamento. E a divisão da carta, até o capítulo 2, Pedro está falando de salvação e das implicações. Vai falar sobre alegria, certeza, santidade, obediência e às autoridades. Não foi Pedro que escreveu a carta de Pedro, foi o Silvano, obrigado, Silvano, chamado de amanuense, acho que obrigado, amanuense. Quase amazonense, né? Isso, quase amazonense. Amanuense é uma pessoa que, ele é um copista, um secretário, eu vou falando e vai só ditando. Porque a carta de Pedro é muito rica no grego, e sabemos que Pedro era um homem não de muito conhecimento, mas a carta era muito rica, então cremos que foi Silvano que escreveu. Amém?